Hello, everybody! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E se você está acompanhando nossos vídeos regularmente, você já deve ter percebido, né, o quão importantes são os tempos verbais. E neste vídeo, nós vamos então explorar um dos tempos verbais também bem conhecidos como presente perfeito contínuo, tá? No nosso vídeo anterior, nós falamos de presente perfeito simples, e neste vídeo iremos então abordar este outro tempo verbal, que é meio que uma continuação daquele anterior, então, certo? Eu sou a Teacher Fabi, eu vou te conduzir, então, pelos seus estudos aí, e nesse vídeo nós vamos ver os usos do presente perfeito contínuo, nós vamos ver as suas formas afirmativa, negativa e interrogativa, certo? Com alguns exemplos, e também no finalzinho do vídeo eu tenho uma questão retirada de uma prova de proficiência bem recente, de 2021, certo? Que tem uma questão justamente pedindo, então, para que você determine quais são os tempos verbais apropriados, né, para aquela frasezinha ali. Tá? Então você vai ver, se você ainda não se deu conta do quanto isso é importante, você vai ver mais uma questão aqui na prática do quanto esses tempos verbais são importantes. Tá? Então, antes da gente continuar aqui, gente, com o nosso conteúdo maravilhoso que eu preparei com muito carinho para você, clica aqui no botãozinho de like, curte, compartilha com a sua família, com os seus amigos, ok? Para que a gente possa divulgar esse conteúdo para mais pessoas possíveis, certo? Vamos comigo nessa, então? Então tá, gente, vamos lá de presente perfeito contínuo, tá? Dando sequência, então, nos nossos tempos verbais. Bom, para que se usa então esse presente perfeito contínuo? Ele é utilizado então para descrever uma ação que começou no passado e tem resultados no presente, com foco na duração da ação. Isso que aqui é o pulo do gato, tá, gente? A diferença do presente perfeito simples para o presente perfeito contínuo é justamente isso, é essa duração. A duração da atividade é mais importante do que a ação em si, tá? A gente viu no último vídeo de Present Perfect Simple, né? Presente perfeito simples, que o que importa é a ação em si, a experiência em si, né? Aqui a gente tá levando em consideração a experiência, mas também a gente tá dando bastante foco na duração, tá? Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. I have been studying for 2 hours. Tá? O fato de eu estar estudando, ok, mas o que é importante aqui? Que eu estou estudando por 2 horas. Então, eu comecei a estudar 2 horas atrás e essa ação continua dando esse resultado no presente. Tá? Eu ainda continuo estudando. Então, ali, ó, I have been studying for 2 hours. Eu estou estudando há 2 horas. É assim que a gente vai traduzir essa frase assim. A gente não vai traduzir como eu tenho estado estudando. É muito estranho fazer dessa forma, tá, gente? Apesar de que seria uma tradução literal, tá? Então, esse I have been studying, eu estou estudando, ok? Então, este foi o uso. Vamos dar uma olhada como é que a gente forma, então, esse present perfect continuous, tá? A forma afirmativa, então, a gente tem o have ou o has, mais o been. Então, o been aqui, ele tá em todos, tá? Não tem nada a ver com estou usando o verbo to be ou não estou usando o verbo to be. Ele precisa estar em todos. Mais o verbo que eu quero utilizar com ing, tá? Como a gente viu ali, ó, anteriormente. Então, ó, o have, o been e o verbo study, que eu queria utilizar com o ing, com o ing, certo? E relembrando, então, quando é que a gente utiliza o has ao invés do have? A gente utiliza o has quando o meu sujeito for he, she and it. Lembrando novamente, gente, não necessariamente eu vou ter esses pronomes ali bem estampados na minha frente. Pode ser que eles estejam mascarados de forma que seja my mother, por exemplo, minha mãe. Minha mãe é ela, she, tá? Então vocês têm que ter essa percepção aí. Eu posso estar falando do the report, o relatório. O relatório é it, né? Então eu vou automaticamente usar o meu has ao invés de have, ok? Vamos dar uma olhada então em algumas frases utilizando esse
verb tense aí, né? Nesse tempo verbal. I have been working here for 10 years. Então, como é que eu traduzo aquele I have been working? Eu estou trabalhando aqui por 10 anos, há 10 anos, tá? De novo, eu saliento ali que aquele have been não pode ser traduzido como tenho estado, tá? Eu estou trabalhando porque eu comecei antes e continuo até agora. Então, eu estou trabalhando. Aquele ing ali, então, aquele ando, né? O gerúndio. Outro exemplo aqui, agora com o has, né? She has been living here since she was born. Então, ela mora, não é tem morado, tá, gente? Ela mora aqui desde que ela nasceu, tá? Aquele since ali também é uma palavrinha bem importante que depois a gente vai dar uma olhada com mais cuidado ali, tá? Então, ó, she has been living, ela começou a morar quando ela nasceu e ela continua morando até os dias de hoje. Então, ela mora aqui desde que ela nasceu, ok? Forma negativa, vamos dar uma olhada. Continuamos então com have, has, né? A única coisa que a gente modificou aqui é botar o not. Então é has, mais not, mais been, mais o verbo com ing. Ou have, mais not, mais been, mais o verbo com ing, tá? Lembrando então que quando a gente junta have mais not, fica haven't. Quando a gente junta has mais not, hasn't. Um detalhe assim, né, gente? Em textos acadêmicos, normalmente não se tem essa forma abreviada, tá? Quando a gente está falando e no nosso dia a dia, a gente usa esse haven't e hasn't bastante, tá? Mas quando a gente está lendo um texto acadêmico, normalmente ele vai aparecer como have not, has not, porque os textos acadêmicos normalmente não possuem essas contrações, tá? Por se tratar de um texto um pouquinho mais sério, né? Num âmbito acadêmico mesmo, tá bom? Vamos dar uma olhada então nesses exemplos. I haven't been feeling good. Olha só, aqui I haven't been, eu não estou, né? Que é o verbo, né? Mesmo estar se sentindo alguma coisa. Eu não estou me sentindo bem, feeling good. Esse me não está ali em lugar nenhum. Eu coloquei porque é uma adaptação que faz todo o sentido do mundo, né? Porque eu vou traduzir aqui, eu não estou sentindo bem. Quem não está sentindo bem, né? Eu não estou me sentindo bem. Então eu tive esta liberdade de colocar este me, né? De me sentindo bem, ok? Seguimos então. Outro exemplo. He hasn't been cooking lately. Aqui, gente, olha só, aquele ing não vai estar sendo traduzido como ando, indo, endo, né? Olhem só como é que ficou aqui, ó. Ele não tem cozinhado ultimamente, tá? Porque se eu fosse traduzir ao pé da letra, ele não tem estado cozinhando ultimamente. Então, ele não tem cozinhado, tá? Então, esse cooking com ing aí, ele não tá na forma ali quando a gente traduz como gerúndio, e sim como particípio, cozinhado, certo? Então, vejam ali que como a gente tem que traduzir, né, uma frase levando em consideração todo o contexto e não só aquilo que eu tenho aqui registrado, né, na cabeça. Por exemplo, ing é gerúndio e é isso, né? Não é bem assim. A gente tem que dar uma olhadinha, então, no contexto ali para que a gente faça as adaptações necessárias, ok? Vamos dar uma olhada então na forma interrogativa, tá? Interrogativa aqui, assim como no presente perfeito simples, também no contínuo, a gente, para fazer pergunta, a gente inverte. A gente coloca esse have, esse has na frente do sujeito, tá? A gente faz essa inversão e coloca aquele ponto de interrogação no final. É assim que a gente faz a pergunta, tá bom? Olhem só, have ou has, mais o meu sujeito, mais o been, mais o verbo com ing, com meu ponto de interrogação ali, minha question mark, ok? Olha só esse exemplo. Have you been watching the news? Aqui novamente, ó, gente, assistido, não assistindo. Então, traduzindo ao pé da letra, né? Tem você estado assistindo às notícias? Não, né? Você tem assistido às notícias,
tá? Então aqui de novo, a gente faz a adaptação necessária. O que que eu quero dizer com você tem assistido? Ultimamente, né, nos dias agora, né, de semana passada para agora, de ontem para agora. Então é uma coisa que realmente começou no passado e continua até os dias de hoje, tá? Se eu tenho assistido às notícias. Vamos dar uma olhada em mais outros exemplos aqui. Have you been reading lately? Você tem lido ultimamente? Mesmo caso da TV ali, né? Se você tem assistido as notícias, você tem lido lately, recentemente, ultimamente, tá? Vejam aqui que a gente já viu o for, que apareceu lá no início, vimos o since, agora apareceu esse lately. Então, tem algumas palavrinhas aí, algumas palavras-chaves, né, que me indicam, então, que eu tô usando aquele tempo verbal ali. Porque normalmente o lately eu só uso com present perfect continuous, né? Então isso já me dá uma ideia do tempo verbal que eu estou utilizando aqui, certo? Então aqui, ó, have you been reading? Você tem lido, ok? Olha só, como eu tinha falado antes, tem essas duas palavrinhas bem importantes aqui, porque como a gente está falando sobre duração, a duração da atividade, então esse for e esse since são extremamente importantes para minha frase, tá? Então, olhem só, aquele for é a mesma coisa que a gente diz em português por. Então, é por um período de tempo, né? Eu tenho trabalhado, eu trabalho neste lugar por 10 anos. Eu não estou me sentindo bem por 2 horas, tá? Então, esse for, por um período de tempo, tá? Olhem o exemplo ali. She has worked here for 3 years. Ela trabalha aqui há 3 anos. Ela começou no passado, continua até os dias de hoje, ok? E eu utilizei a mesma frase ali embaixo, só trocando o for por since para vocês darem uma olhada e verem bem essa diferença. Porque o since quer dizer desde, então é desde um determinado momento. Então, se ela está trabalhando há 3 anos, eu vou fazer a conta aqui na minha cabeça, 2023, né, para trás, ela tem trabalhado, ela está trabalhando aqui desde 2020, que é o que diz aquela frase ali. She has worked here since 2020 or 2020, ok? Então, vejam que a gente pode usar tanto o for quanto o since para focar na duração da minha atividade, mas eles têm momentos que são utilizados diferentes, tá? Um é por um período de tempo e o outro é desde um marco na minha linha do tempo ali, ok? Agora, gente, eu tenho aqui para compartilhar com vocês uma questão retirada da prova da Fevale de 2021, né? Recente, bem dizer, bem recente, né? 2 anos atrás, que essa questão número 8 da prova era exatamente assim. É exatamente uma questão que me pede para utilizar os verbos na sua conjugação correta, no seu tempo verbal correto. Né? A gente pensa que numa prova de proficiência a gente só vai ter que fazer interpretação. Na verdade, não. Na verdade, a gente tem essas questões que são bem mascaradas aí. Temos questões essas de tradução, questões de entender que tempo verbal que é, né? Aquela questão dos referentes, são várias coisinhas, assim, vários tópicos gramaticais ali espalhados ao longo da minha prova de proficiência que a gente nem percebe que é uma questão de gramática, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, nesta questão, ó. In 2020, né, em 2020, I começar, to take my master's at Fevale University. Começar a fazer o meu mestrado na Universidade Fevale. Today, hoje, eu sinto que, né, I improve my reading and writing skills day after day. Improve, melhorar, que eu melhorar, então, a minha leitura, minha escrita, skills ali, habilidades, então as minhas habilidades de leitura e de escrita, day after day, dia após dia. That is why I really, aí está, that is why, por isso, então, que eu realmente, daí eu tenho o verbo think, pensar, that whenever, que toda vez que eu precisar, to escrever an article, um artigo, it will be not difficult for me. Não será difícil para mim.
tá? Então eu tenho aqui esses verbos todos aqui, que eu preciso encaixar nas minhas lacunas ali, então a gente vai dar uma olhada com mais atenção agora, tá? Olhem as opções que nós temos, então. Peguei só a primeira frase ali. O que que esse in 2020 me mostra? É uma data bem específica. Em 2020 eu fiz tal coisa, um ponto isolado, não é uma coisa que começou no passado e continua até os dias de hoje. Não estou falando do presente, não estou falando do futuro, estou falando do que então? Estou falando do passado, certo? Quais são as duas alternativas aqui, ó? Deem uma olhada só na primeira, no start ali, ó. Tá vendo? Letra A, start. Letter B, started. C, have started. Started, will start. Então, start, presente, não é o caso. Started, ed, quer dizer o quê, gente? Passado. Então, pode ser. Have started é presente perfeito simples, que é uma coisa que começou no passado e continua até os dias de hoje, ou uma coisa que aconteceu no passado sem tempo definido. Não é o caso aqui. 2020 é um tempo bem definido, tá? Então já descartamos a letra C também. Letter D também tem o started, viram? Então a letra B e a D tem o mesmo verbo ali. E letter E, will start. Will me indica futuro, então não é o caso aqui, certo? Então vejam só, com um pequeno detalhe aqui, sabendo, né, que 2020 é um tempo no passado, tempo específico que não começou e continua, eu já eliminei quase tudo aqui, né, gente? Olha que maravilha, certo? Então ficamos com a letra B ou D. Seguimos então para o resto da minha frase, tá? Então já eliminei aquelas que estão em preto ali e fiquei só com as que estão em azulzinho, certo? Então, today olha só a opção que eu tenho ali, na letra B e na letra D. Feel. Então aqui não faz diferença, eu sei que é feel mesmo. Today I feel, hoje eu sinto que eu. Então, had improved or am improving. Hoje eu sinto que eu tinha melhorado minhas habilidades de leitura e escrita dia após dia, ou eu estou melhorando as minhas habilidades de escrita e leitura dia após dia? Né? Então, que eu estou melhorando. I am improving, certo? Então, já sabemos que é a letra D, mas digamos que você não estudou muito bem o passado perfeito ali, que é o had improved, não sabe bem direito, então vamos seguir adiante, tá? A gente tá bem tendencioso para a letra D aqui, né? Vamos ver então o resto ali. That is why, é por isso que eu really think. Olhem a letra B ali, ó, é think, e a letra D também é think, então esse aqui não está me clareando nada, né? That whenever toda vez que eu preciso, need ou have needed, toda vez que eu precisei escrever um artigo, não será difícil. Will be not difficult, né? Então, a gente novamente percebe aqui que é a letra D, porque eu não vou usar o have needed, né, que eu precisei. É toda vez que eu preciso escrever. Então, o preciso e o escrever estão no presente simples. Need and write, ok? Então, assim, a gente conseguiu resolver a nossa questão de prova de proficiência aqui, bem rapidinho, né? Com algumas questões, com alguns conhecimentos prévios de tempos verbais que fazem com que eu tenha esse tipo de raciocínio bem rápido, certo? Chegamos ao fim de mais um vídeo, né, gente? Que bom ter você por aqui comigo. Espero que você tenha compreendido, entendido bem esse tempo verbal. Caso tenha ficado alguma dúvida, não hesite em deixar aqui um comentário ou uma pergunta que vai ser uma satisfação em respondê-lo, certo? Eu preciso dessa interação, gente. Não me deixem falando sozinha aqui, tá? Então, ó, manda um comentário aí, diz o que você achou do vídeo, me sugere novos vídeos ou até perguntas. Eu adoro responder dúvidas dos alunos, tá, gente? Então, vejo você no próximo vídeo. Bye, bye!